Olha, nós temos mais um assunto para você que nos acompanha sempre aqui no Jornal da Record News. São assuntos da atualidade e que muitas vezes estão fora do noticiário do dia a dia, mas dizem respeito à nossa vida, à maneira pela qual a gente vive, que a gente se relaciona, que a gente trabalha. Um deles é a avaliação que o mundo contemporâneo faz das pessoas, se é pela sua produtividade, pela sua capacidade ou apenas pelos seus títulos universitários. A gente tem um currículo enorme. Mas eu às vezes fico me perguntando o seguinte, será que apresentar um currículo como esse me abriria as portas? Não sei. Por isso, e para saber desse tema, nós convidamos aqui, está aqui conosco, o professor Roberto Camanho. Professor Camanho é professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ele está aqui conosco. Roberto, obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal mais uma vez. Muito obrigado. Fica à vontade. Obrigado, Gerardo. Roberto, com essas mudanças todas, né, e dessas avaliações todas que se faz no mundo contemporâneo, é suficiente a pessoa apresentar os seus títulos universitários para que ela seja reconhecida, ter um salário maior, uma posição maior dentro de uma determinada corporação? Hoje, com a crise que a gente está tendo, não. As coisas estão tomando outro rumo. Por exemplo, muitos executivos que acabaram sendo dispensados e estão no mercado procuram se encaixar no que eles eram no passado. E na verdade, existe a crença de que o título... Eu sou engenheiro mecânico, por exemplo, no meu caso, né? Sou engenheiro mecânico. Esse título é o que vai me levar em todos os lugares. Se eu não achar engenheiro mecânico, eu não trabalho mais em lugar nenhum. Na verdade, o que está acontecendo no mercado hoje é, na minha história como engenheiro mecânico, eu fiz uma série de trabalhos que me permitem trabalhar como gestor de projetos, um gestor financeiro, um gestor de RH, numa pequena e média empresa, talvez não numa grande, mas eu acho que a gente tem que se adequar a uma nova realidade e entender uma coisa importante. Nós somos mais que o nosso currículo. O que eu quero dizer com isso? A nossa capacidade é maior do que o nosso currículo, é isso? Exatamente. É porque, na evolução histórica até hoje, o que aconteceu conosco? Eu, por exemplo, fiz engenharia mecânica de uma família que tinha um médico, um advogado e um engenheiro. Então, eu acreditei o resto da vida que quando eu terminei a faculdade ia ser engenheiro. Na verdade, ao longo da vida, fui tendo uma série de oportunidades que não me levaram ao rumo da engenharia. Eu fui professor de uma escola de engenharia, fui vice-diretor, e aí fui para a área de consultoria em automação e fui por outros caminhos. Hoje, o que eu vejo, pessoas que estão saindo das empresas pela crise toda, procurando se encaixar com o título que ele era, por exemplo. Ou seja, que ele tinha há 10 anos atrás. Há 10 anos ou atrás. Ou há 15 anos. E passou a vida inteira. Tá. Um exemplo que aconteceu comigo, um colega de turma que me ligou, mesma faixa etária, e falou, olha, eu sou gerente de manutenção de empresas do setor alimentício há 20 anos. E eu estou procurando emprego nesse setor, nessas condições. O que acontece? Ele não acha mais, com 60 anos, emprego de manutenção na indústria alimentícia com o salário que ele tinha. Por outro lado, ele desenvolveu uma série de competências ao longo da vida, como um gestor de projetos, gestor de pessoas, planejamento estratégico, não é? Que ele pode pegar essas competências, mudar o título do currículo dele e ser um produto mais interessante para o mercado. E aí até escrevi um artigo, você é mais que o seu currículo. Com o objetivo do quê? De abrir para as pessoas que você tem capacidades intrínsecas à sua vivência, que é muito mais ampla do que o seu título. Que não estão necessariamente lá no seu currículo. Que não estão necessariamente... Isso seria necessário uma entrevista pessoal para que você pudesse dizer, olha, eu sou formado em engenharia mecânica, mas eu conheço administração, eu conheço marketing, eu conheço gestão de pessoas, enfim, coisas que estão correlatas. Genial sua pergunta, porque é o seguinte, você tem que se desancorar, você tem que tirar a tua crença de lado, e você só tira quando alguém de fora te mostra quem você é, mais do que você. Por exemplo, no caso desse meu amigo, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, descreva o seu currículo com as características que nós conversamos, não é? Ele descreveu, e no meio, em negrito, ele colocou, gerente de manutenção. Eu falei... Deixa de ter essa preocupação, porque você está descaracterizando um produto que você é muito mais amplo que isso. Vamos modificar e vamos tirar isso. E aí tiramos,
E ele abriu uma série de portas para entrevista, porque o currículo dele é muito mais amplo do que aquele título. Eu estou lembrando de um fato também. Eu lembro, por exemplo, o seguinte, na aviação tinha um engenheiro de voo. Isso, é verdade. Então o avião não decolava se não tivesse um engenheiro de voo. Hoje você entra na cabine de qualquer avião, se você perguntar quem é o engenheiro de voo, ninguém sabe quem é o engenheiro de voo. Ou seja, o próprio comandante é o engenheiro de voo, ainda que ele está utilizando instrumentos mais, vamos dizer, mais atuais. Mas se você tem 2 pessoas na cabine, não mais 3, 4 lá, porque não, acabou. Acabou. Porque se eu sair no mercado e escuto, olha, onde eu vou arrumar um emprego para engenheiro de voo, você não vai arrumar em lugar nenhum, a não ser que você volte lá para a década de 1970. Sem dúvida, mas, por exemplo, uma coisa que a gente não observa está no nosso dia a dia, caixa de banco. Caixa de banco. Caixa de banco. Foi o tipo da coisa, eu fui consultor de bancos, no plano de vamos reduzir o número de atendimentos, vão aumentar os caixas automáticos para reduzir o custo da operação. Isso foi no mundo inteiro, não é? Consequentemente, tem jovens que estão no mercado assistindo a gente que nunca foram num caixa de banco, porque eles usaram o caixa automático, viram os pais utilizar o caixa automático, por exemplo, tem filho de 30 anos que aconteceu isso, e, na verdade, usa agora todo o sistema eletrônico e está indo para o Bitcoin, que nem usa banco. Não entendo. Não é? Então, na verdade, o ciclo de desenvolvimento de produtos, como a gente falou na entrevista anterior, está sendo muito rápido, mais rápido da capacidade das empresas se adaptarem às mudanças. Entendo. Não é? Então, o que eu enxergo é que nós, profissionais da nossa faixa dos baby boomers, primeira coisa que nós temos que entender, nós somos mais que o nosso currículo, para flexibilizar nossa possibilidade de soluções. Roberto, no mercado. Queria pedir que você ficasse mais um instante aqui conosco. Vai ser um prazer. Conversa, um instantinho. Obrigado. Bom, você está acompanhando aqui uma entrevista com o professor Roberto Camanho, que é professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, acho que extremamente atual, bastante esclarecedora para o momento que nós estamos vivendo, né? Especialmente no momento de grandes transformações pelas quais a organização da sociedade passa, a organização produtiva, econômica e social. Fazemos um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Olha, hoje nós estamos tentando entender as mudanças muito rápidas pelas quais a nossa sociedade está passando, né? E passa em diversos setores. Por esse motivo, a gente tem trazido aqui vários convidados. Hoje, o nosso convidado, você está acompanhando na nossa edição de hoje, é o professor Roberto Camanho, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Roberto, agora há pouco você falava aí das transformações e da identificação dessas transformações. Agora eu te pergunto, além das pessoas, as escolas entendem isso? As escolas têm mudado também para habilitar essas pessoas, desenvolverem essas skills, né? Para que ela possa ter assim, uma possibilidade maior no mercado? Eu posso te responder que nós, na faculdade, na SPM, estamos olhando bastante isso e estamos revendo os currículos, né, para nos adequar, porque o que acontece? A demanda que o mercado faz na ponta é diferente, consequentemente, a empresa precisa de um perfil de profissional diferente. Então, com isso, não só o currículo, mas também a forma que eu educo é diferente. Então, a gente usa, por exemplo, muito a metodologia ativa, onde os alunos são, na realidade, os atores e nós somos os tutores dos atores. Então, criamos desafios, criamos projetos, os alunos trabalham em cima de projetos, nos entregam projetos e, eu diria, o ensino fica muito mais prazeroso, porque hoje a resposta do jovem é muito diferente do que a gente estava acostumado, não é? Então, existe um ganha-ganha bastante interessante. Então, resumindo, eu te digo assim, na faculdade, na SPM, a gente está pensando e estamos mudando isso com metodologias ativas e no ano que vem já colocamos um currículo novo para o curso de administração, por exemplo, com negócios digitais sendo uma trilha, estratégia outra trilha, marketing e finanças, trilhas diferentes. E também está acontecendo o seguinte, eu acho que cursos complementares descolados da trilha para que dê complementação, por exemplo, recursos humanos. Entendo. Não é? Agora, quem escolhe esses cursos complementares? É o aluno? É a escola que oferece? Quer dizer, apresenta um cardápio, o aluno escolhe? Como é que funciona?
nós estamos sempre de olho nas demandas de mercado, falando com os RHs das empresas. Em função do que o RH demanda, a gente coloca na escola, fazemos palestras para que os alunos identifiquem, né? E cada um, eu costumo falar que nós, na verdade, somos... cada um tem o seu perfil, né? E em função do seu perfil, você tem que explorar o que você gosta, né? Eu acho que aquela ideia de que o aluno tem que ser bom em tudo, que o que nós somos cobrados, até nem podia nem ser canhoto, porque levava porrada na mão, não é verdade? É verdade. Acho que para quem não lembra disso, a gente levava porrada na mão, você era canhoto. Até aprender a dirigir. Escrever com a mão direita. Com a mão direita, né? E não podia usar caneta Bic, tinha que usar esferográfica com mata-borrão. Eu lembro, eu lembro. Mas, voltando, o que eu vejo que é importante é nós entendermos que nós temos os nossos skills. Quer dizer, pato não voa, ou alguns tipos de barreco voa, pato não voa, né? Ou ao contrário, mas alguma coisa assim. Na verdade, o que nós estamos descobrindo é que você tem que explorar as suas competências intrínsecas e não se cobrar pelo que você não é. Por quê? Você se cobrar pelo que você não é te causa sofrimento. Porque, lógico, não é? E aí tem um estudo muito interessante da Brené Brown, que ela apresenta que quem tem entendimento da sua vulnerabilidade é forte. Porque eu não fico batendo em pontos que eu nunca vou conseguir atingir. Não é? Então, entender a vulnerabilidade é um ponto de força, muito ao contrário do que a gente imaginava, né? Então, essas orientações são que a gente está transmitindo. Uma outra coisa. Obviamente, hoje você tem uma quantidade maior de tecnologias, né, e de instrumentos tecnológicos para que as pessoas procurem se relacionar melhor com a sociedade que vive e até conhecê-la melhor. Eu pergunto, essa quantidade atrapalha ou essa quantidade ajuda? É muito interessante, porque para a nossa geração, que procurava, a gente tinha que saber de tudo, né? Nós fazemos, eu brinco de gestão da angústia, não é? Eu me sinto, às vezes, agora melhorei um pouquinho dessa neura, eu me sentia aqueles caras de circo que ficavam com os pratos balançando e eu queria ler tudo. No fundo, a gente tem que fazer recortes de seu interesse, né? E também saber ouvir os outros universos que são paralelos ao Mas diante dessa imensidão dessa diversidade, a pessoa não se perde um pouco? Eu estou lembrando quando você era engenheiro, que você começou com régua de cálculo. Sim. Ela depois foi substituída por aquela calculadora da HP, chamada HP científica. Isso, eu fazia manual da HP. E daí explodiu. Foi. Quer dizer, tá certo? Quer dizer, saiu de uma coisa mecânica para uma coisa eletrônica, mas depois explodiu. Então eu pergunto, essa quantidade de diversidade, isso, como é que uma pessoa que chega no mercado, está estudando, se acha ali? Eu acho que você tem que ter consciência de qual o teu recorte de interesse que você tem capacidade. Por exemplo, eu sou engenheiro mecânico de formação, me especializei em automação e, em meados dos anos 90, fui trabalhar com processos decisórios, né? Como que a gente decide, e trabalho nessa área. Então, a minha área de estudo é processos decisórios, eu procuro entender como as pessoas trabalham, procuro ver o que rodeia essa área, por exemplo, recursos humanos, neurociência, neuromarketing, estratégia empresarial, e fico atento para escutar biotecnologia, nanotecnologia, como assim, complemento da minha base de conhecimento. Mas eu não me cobro mais, como me cobrava no passado, né, por entender tudo isso, dessa necessidade. Porque você tem foco, é isso? Eu tenho foco, exato. Então, qualquer um de nós tem que ter foco. Tem que ter foco. Porque essas outras coisas são complementares. Exato, são complementares, porque isso é um limite da nossa capacidade humana, que é clara, mas tem coisas interessantes para a gente entender, que são o seguinte. Primeiro, nós conseguimos administrar ao mesmo tempo, no máximo, 9 informações. Não é? Todo mundo já fez sua lista de pendência, não é? Quando chega na quinta, você ainda vê as 5. Na sexta, a primeira já foi. Na sétima, já foi mais. Na nona, você não lembra mais nada. Por isso que a gente sempre fala, objetivos estratégicos, tenha 5. Metas, tenha 5. Todo mundo lembra, todo mundo fala.
Por que telefone a gente faz tá, 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 para poder memorizar? Sim, sem dúvida. Ninguém fecha o olho e vê 9 dígitos Não. do SIC na cabeça. Não consegue. Se conseguir, vai se ver nos 30 ou coisa semelhante e vai ganhar bom dinheiro. Não é? Então, na verdade, são capacidades cognitivas que nós temos e que nós temos que aceitar, absorver e conviver com ela. Então, posso entender que, além então do foco, eu tenho mais cinco complementares, é isso ou não? Mais uns 3 complementares. Mais uns quatro complementares. 4 complementares. O foco mais 4. São Mais 5, 4, então. é. Quer dizer, Né? é mais produtivo. É realista. Então, é mais É realista. Tá. Porque nós estamos numa fase de mudança que é o seguinte. Até há pouco tempo, todo mundo, vai, você consegue, você é poderoso, você... Não é? Eu brinco, eu nunca vou ser jockey. Eu sei que eu não vou ser jockey. Se falar, você tem uma grande oportunidade de ser jockey, do meu tamanho, do meu peso, não vou ser jockey, só se for de camelo ou de trator. Não é? É uma questão... Por que eu vou insistir nisso? Por que eu vou insistir nisso? Porque meu pai queria... Exato, exato. Não é? E uma outra coisa que eu acho que é importante, que a gente conversou, é o aspecto do orgulho. Se eu sou engenheiro e tenho possibilidade de trabalhar como planejamento de marketing, estou indo bem, eu não preciso me cobrar de ser engenheiro, porque eu descobri... Pô, deixei de ser engenheiro. Deixei de ser engenheiro. Como você falou agora há pouco, é o bom orgulho. É o orgulho, o orgulho eu aprendi, na realidade, com meus filhos, né? Que o orgulho é que nem colesterol, tem o bom e o ruim, né? O bom, né, é aquele que fala, puxa, que orgulho que eu tenho de estar aqui com o meu professor de história do cursinho, que foi você, né? E o ruim é, imagina se eu vou fazer tal coisa, não vou permitir ser um gestor de marketing sem ser um engenheiro. Com o título todo que eu tinha. Exato. Roberto, quem deu aula aqui é você hoje. Muito obrigado. Muito prazer muito imenso, é imenso. Muito obrigado. Muito obrigado.